Gazusa, ele aqui era antigamente era mato, né? Era muita matagal aqui. Já tinha um projeto de moradia, né? Um projeto e a população não aguentou aguardar esse projeto porque estava demorando muito. E aí as lideranças do movimento de moradia elas decidiram que iam ocupar. Já que falaram que governo é que nem feijão, só funciona na panela de pressão, aqui foi mais ou menos assim. Várias vezes as pessoas foram encaminhadas ou em ônibus até a prefeitura, na época o prefeito recebia, e a partir daí que, através dessa organização e da pressão, que começou então a prefeitura a organizar as travessas e as ruas. Aqui vocês tiveram a oportunidade, né, de fazer algumas tomadas, né, de andar pelas ruas e tal, e é um bairro super consolidado, né, as casas têm 3, 4 pavimentos, todas as de alvenaria, tem raríssimas casas de madeira ainda, né, que permanecem, e ela tem, né, infraestrutura completa, quer dizer, tem água, energia, rede de esgoto, ruas pavimentadas, as escadarias e tal. Uma política de urbanização de favela também ela se constrói historicamente, né? Até os anos 60, pelo menos, a política para a urbanização de favela era de extinção, né? De erradicação ou de desfavelamento. Então, a partir do momento que você começa a reconhecer aqueles espaços como espaços produzidos pela classe trabalhadora, pela população mais pobre, e melhorar aqueles espaços, você vai mudando também a forma da política pública atuar. O Gazusa é um dos maiores assentamentos que a gente tem dos núcleos habitacionais na cidade, né? A gente está aqui na região leste, onde tem 3 assentamentos muito marcantes, né? Um deles é o Gazusa, o outro é o Jardim Marilene e o Vila Popular. Muito pelo histórico que a dona Moura compartilhou, né? Ele parte de uma tentativa da prefeitura sempre de intervir nesses territórios, mas também com esse diálogo com os movimentos populares, né? As pessoas organizadas para ocuparem e construir os assentamentos. A ocupação aconteceu em agosto de 1989. Nós chegamos aqui em 1992. O bairro ainda a maioria eram os barracos de madeira. Nós compramos um barraco, mas ele não tinha condições de morar. Ele era muito pequenininho e as madeiras estavam todas podres. E aí a gente reformou o barraco de madeira, né, começamos a morar no barraco de madeira e aí iniciamos a construção. Primeiro, aqui era um barranco, né, compramos o barraco e o barraco era em cima do barranco. E aí construímos um porão, né, fizemos um aterro e começamos a construir a primeira parte da casa, né. Era o barraco dentro e do lado de fora construindo as paredes de tijolos, para depois bater a laje e sair. O processo foi bem demorado, porque a gente não tinha dinheiro, né? E aí o nosso salário ia um mês comprava material, no outro a gente vinha com os pedreiros, né? A maioria, os pedreiros também eram alguém da família, alguns amigos, e foram construindo meio em sistema de mutirão. O nome autoconstrução tem uma ideia de que a pessoa está construindo a sua própria casa, mas é um processo complexo de produtivo, né, que envolve compra de material, que é um material de mercado, né, assim, contratação de mão de obra sem regulação também, sem direitos trabalhistas, né, e construção, em geral, feita a revelia das normas de controle urbano, né, de regulação e controle urbano. Né. Desde os anos 60, né, a FAO, USP, né, é uma das precursoras nessas pesquisas. Foi a professora Maria Ruth, o professor Carlos Lemos. A professora Maria Ruth foi minha orientadora no mestrado e na iniciação científica, quando eu estava na graduação ainda, né? E eles começaram com a tentar reconhecer o que era a casa da classe trabalhadora, né? Então, processo de comprar um terreno, um lote, num loteamento periférico e ir construindo a sua casa aos poucos, né? Construindo a sua casa etapa a etapa. Foi mais ou menos em 2010 a gente conseguiu chegar com ela até essa altura. E aí, em 2014, a gente conseguiu colocar piso,
fazer os rebocos na parede, né? E aí já começar a utilizar a parte aqui de cima. Tem uma diferença, talvez, de boa parte dos moradores, é que eu funcionário público, concursado, e ela também na Prefeitura de Santo André, talvez a gente tinha um pouco esse privilégio de poder, por exemplo, fazer um empréstimo no banco para material, para construir, né? Isso ajudou bastante, né? Desde 89 são 32 anos de pequenas intervenções, e desde então esses grandes assentamentos que se consolidaram com uma grande densidade, uma grande verticalização, um grande número de domicílios, se buscou avançar-se nos grandes planos de urbanização, né? Então se avançou nessa trajetória para condições internas da casa, como iluminação, ventilação, segurança, densamento. A gente então entrou com uma formação desses profissionais para construir essa nova fase do programa aqui em Diadema, e com ênfase, né, no Gazusa. Os 20 especializandas atuaram aqui fazendo os levantamentos e agora estão nessa fase terminando, né, para fazendo os projetos de melhoria dessas casas. Eu já tinha participado de outros programas, inclusive já com a universidade, que a gente trabalhou com assessoria técnica, mas não com melhoria habitacional, que é especificamente o programa que a gente está fazendo agora. E como não tinha o convênio com a prefeitura, que é o que a gente tem hoje, não era um programa tão prático como o que a gente está tendo agora. A gente tem uma parte que é prática aqui na prefeitura de Diadema, e a gente também tem uma parte expositiva, aulas que a gente faz lá na USP. Então a gente tem essa relação da academia com o poder público, né? Aqui no Gazusa, pelo nosso levantamento, vão ser 500 casas, 500 edificações que a gente fala, né? Porque dentro de uma edificação ela pode ter mais de um domicílio. Esses 500 levantamentos estão distribuídos entre os estudantes que são projetistas, né? Tem uma equipe de coordenação da prefeitura e dos monitores, mas a gente tem uma média aí de 27 projetos para cada um dos estudantes a serem desenvolvidos até o final da especialização. Aqui nessa casa é uma casa grande, né? Comparado ao restante do núcleo. E o que a gente observou, assim, logo de primeira foi a questão da tubulação também, que tem bastante tubulação exposta, então a gente teria que embuti-las, a questão do revestimento, né, porque uma preocupação nossa é sempre proteger a casa o máximo possível das intempéries, né, então, para não ter infiltração, a questão da laje, né. O que a gente também levava bastante em consideração eram as questões relacionadas à saúde, né. Então, a gente ficava preocupado quando tinha uma questão de ventilação que prejudicava uma família que já tinha alguma questão respiratória. Então, a gente sempre tinha esse olhar especial para esse lado também. Assim, o legal é que ver, né, o sonho continuar, né? Porque quando a minha filha era pequena, e assim, eu sentia muito não ter um espaço de lazer para ela, né, não ter um local para ela poder brincar com as amiguinhas. E nesse projeto, as crianças daqui do bairro vão ser contempladas com algumas ruas de lazer. Era a que eu sonhava, né, quando a minha filha nasceu, há 30 anos atrás, no período de infância dela. E hoje as crianças aqui do bairro vão poder usufruir esse sonho, né, que a gente sonhou há tanto tempo atrás, né?